Eustace Kid derrotado. Trafalgar Law derrotado. Agora resta apenas o Luffy para que os 3 capitães supernovas sejam surpreendidos com uma derrota, mesmo depois de terem derrubado 2 imperadores como Kaido e Big Mom. Mas diferente dos outros dois, os Chapéus de Palha vão precisar enfrentar tanto um almirante quanto um Gorosei. Então, será que faz sentido o Luffy ser derrotado mesmo depois de ser nomeado um imperador? E se isso acontecer, será que veremos a mesma coisa que aconteceu com o seu irmão Ace, com o Luffy sendo levado preso e condenado à execução? Já deixa nos comentários a opinião de vocês e vamos descobrir isso no vídeo de hoje, não antes de você sempre conferir a sua inscrição no canal e balançar o sino de Marineford para sempre saber quando tiver vídeo novo e fazer a sua votação no link do comentário fixado para a gente poder se classificar para a próxima fase do prêmio IBEST. Já faz logo antes do vídeo começar, senão você vai esquecer se deixar para o final. Agora sim, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. A primeira vítima dos 3 capitães supernovas foi o Eustace Kid, tendo sido completamente obliterado, pouquíssimas palavras ali, por parte do Shanks, tendo derrotado ele com apenas um golpe, destruído seu navio, Killer junto, que a gente nem viu ser derrotado, e depois a gente se pegou pensando, bom, e agora? O que será do Trafalgar Law? Bom, como a gente esperava, também foi derrotado pelo Barba Negra com pelo menos um pouco mais de dificuldade, né? Apresentando um desafio pelo menos um pouco maior para o Barba Negra do que foi o caso do Kid tendo enfrentado ou tentado enfrentar o Shanks pelo menos, né? Conseguiu causar alguns danos no Barba Negra, mas o resultado foi o mesmo. Ele foi derrotado e também teve o seu submarino completamente destruído. A diferença é que, pelo menos, né, a gente viu ele sendo salvo pelo seu subordinado, o Beppo, que apareceu para salvar o Law, e pelo menos ele não terminou no fundo do mar, assim como foi o Eustace Kid, né? Vamos ver o que ele vai fazer a partir de agora. Bom, seguindo esse mesmo padrão que a gente tá meio que conseguindo identificar, resta saber o que vai acontecer com o Luffy. Eu sempre gosto de pensar na possibilidade do Luffy ele ser derrotado por outro imperador também, né? Imagina caso o Luffy ele se deparasse com um bug da vida e por uma cena de alívio cômico a gente também tivesse ele sendo derrotado por outro, né? Pelo terceiro imperador, mesmo ele também sendo um. Seria muito engraçado a gente ver ele sendo derrotado pelo bug para que a gente tivesse todo esse padrão sendo concluído, né? Mas esse não é o caso. A gente tá vendo o Luffy agora na ilha de Egghead prestes a enfrentar uma frota de 100 navios da marinha, o que sinceramente, né, pro Luffy, qualquer personagem que esteja ali abaixo dele, 100 navios da marinha não vai ser problema algum, né? O único desafio que esses navios eles podem representar vai ser pro próprio risco da ilha por si só, né? Os habitantes da ilha como um todo. Se todos aqueles navios eles cercarem a ilha, aí sim essa frota de navios pode apresentar algum perigo, né? Mas pros personagens principais é nada praticamente, né? Vamos ser sinceros. Somado a isso, temos também a presença do Gorosei Saturno indo também à ilha de Egghead, o que a princípio poderia gerar uma dúvida em qual seria a função desse personagem, né? A princípio a gente até poderia pensar que a sua função seria dar o comando final, a palavra final para os novos Chichibukais, os clones dos Chichibukais que são os novos pacifistas. Afinal, os Gorosei são aqueles que têm a autoridade maior em relação a esses novos pacifistas. Só que a gente viu que o Vegapunk da York, ela está traindo o bando dos Chapéus de Palha e traindo os seus irmãos, né, os clones, né, os outros Vegapunks. Então, os novos pacifistas eles já estão contra os Chapéus de Palha, ou seja, o comando final que o Gorosei Saturno precisaria dar nem sequer é mais necessário, ou seja, é bem provável que a gente veja, sim, ele num combate direto e não fique só sentado esperando ver o Almirante Kizaru tendo que lidar com todo mundo ali. E falando nele, a gente tem também o Almirante da Luz Kizaru aparecendo, galera, que eu não acho, eu duvido muito que ele vá ser derrotado. O homem, sim, vai dar uma luta muito boa contra o Luffy diretamente, gente. Já que a gente não vai ter a presença do Almirante Aokiji ali, tendo que segurar o Almirante Kizaru, bom, vai ser então a luta do Luffy contra o Almirante Kizaru e sim, o homem vai mostrar um respeito. Você vai ficar, não, vai ser pisado, vai ser... Não vai ser, galera. A luta vai ser sim de igual para igual. O
o Luffy ele vai ter dificuldade contra o Kizaru, vocês podem anotar isso. E não vale a gente esquecer também da presença do navio dos piratas do Barba Negra também na costa da ilha de Egghead, onde um dos membros do bando com certeza vai ser o Lafitte, que é o que tá faltando aparecer e onde a gente finalmente vai ter a revelação do nome da sua Akuma no Mi, saber como funcionam exatamente os seus poderes, né? Então vai ser muito legal a gente ter essa revelação, vai ser um momento muito oportuno e com certeza o objetivo do bando do Barba Negra é sequestrar o Serafim da Boa Hancock. Afinal, o Barba Negra ele queria o poder da fruta da Hancock original, mas já que ele descobriu a existência dos novos pacifistas, por que não ele conseguiu o poder do clone, tentar usar o poder da Hancock através do seu clone? Só que diferente dos outros dois capitães supernovas, o Luffy ele tá extremamente bem assessorado. Ele tem o Zoro ao seu lado, ele tem o Sanji, tem o Jinbasu e tem ainda por cima o Lucci e o Kako para ajudarem eles, galera. Então, não tem como, né? Eles estão com um time muito forte para ter que lidar com o Almirante e também com o Gorosei, pelo menos para que eles não sejam obliterados e possam fugir sem problema nenhum. Só que, por outro lado, um negócio interessante que sempre acontece em One Piece é o Luffy ele ser preso ao longo dos arcos. E a gente viu isso acontecendo várias vezes, inclusive a apresentação do Luffy no anime, no mangá, é com ele sendo preso ali dentro de um barril, né? E ele conseguindo depois se soltar. E a gente viu isso acontecendo em vários arcos, por exemplo, no arco do Bug, quando ele é preso ali dentro de uma jaula. A gente viu isso depois acontecendo em Logital, quando ele quase foi executado pelo Bug naquela plataforma de execução. A gente viu isso acontecendo também na saga de Alabasta, quando ele foi preso junto do Smoker ali pelo Crocodile. A gente viu isso se repetindo mais uma vez no arco de Punk Hazard, com ele mais uma vez sendo preso junto do Smoker. A gente viu isso acontecendo em Holy Cake Island, quando ele foi preso junto da Nami, também ali pelo bando da Big Mom. E mais uma vez isso acontecendo no arco de Wano, quando ele foi preso na prisão de Udon e usou aquele momento para conseguir liderar um motim dentro da prisão, né? Ou seja, isso acontece muito, é um elemento que o Oda ele gosta muito de usar, ou seja, ele já vem flertando bastante com essa ideia. Então, considerando todo esse histórico, não seria estranho o Luffy ele também ser preso mais uma vez nesse arco, quem sabe pela Marinha, quem sabe pelo governo mundial. E caso o Oda ele queira extrapolar essa ideia, é aí que a gente poderia pensar na possibilidade do Luffy ele ser sim levado para a nova Marineford, programado todo o seu processo de execução pública. E aí a gente tem todos os aliados do Luffy, enfim, pegando e se juntando para irem tentar resgatar ele, e muita gente fetichiza essa ideia, flerta com essa ideia também de ver o Luffy ele no mesmo papel, o papel do Ace e tal, prestes a ser executado, e todo mundo se juntando, junto o Shanks, junto o Dragon, junto a todos os países aliados, os reinos aliados do Luffy. Mas eu particularmente não curto tanto assim essa ideia, porque assim, é muito pessoal, por mais que seja, por mais que possa acontecer, eu particularmente prefiro muito mais o Luffy assumindo um papel ativo na história, né, e não um papel passivo que vai esperar todo mundo se juntar para resgatar ele. E durante o último capítulo que tivemos na ilha de Egghead, vimos o Oda ele vender muito a ideia pra gente de um tal evento que vai abalar o mundo e que vai ser conhecido como o incidente de Egghead, que vai acontecer na manhã seguinte. E aí a gente já pensa em algumas possibilidades, né? Com uma delas sendo a queda do Luffy, afinal ele se tornou um imperador e ele já ser derrotado depois de conquistar esse título seria sim algo que mexeria com a estrutura do mundo. Segundo, a possibilidade da queda de um almirante da marinha, que eu acho mais improvável, mesmo que ele fosse derrotado agora, ele poderia se recuperar e voltar ainda para a grande saga final, ter algum papel importante que seria o Kizaru, mas ainda assim seria uma oportunidade para que outras organizações se movessem depois de ver a queda de um almirante. Mas caso a gente tivesse aqui sim a queda de um Gorosei, que é a mais provável e a que todo mundo está apostando, isso sim
seria o suficiente para abalar o mundo, a estrutura do mundo, ver a queda de uma das 5 estrelas anciãs, algo que provavelmente não foi visto desde o quê? O século, desde sempre, praticamente, talvez desde o surgimento do próprio governo mundial. E isso, sim, seria o mais impactante de todos. Somado a isso, a gente tem também, né, vale lembrar, aquela manchete do Morgans dizendo que o Luffy ele declarou guerra ao governo mundial. E caso o Gorosei ele seja realmente derrotado e isso seja divulgado para o mundo tenha conhecimento disso, isso só faria com que a manchete do Morgans ganhasse ainda mais autoridade. Afinal, o Luffy ele teria derrotado um Gorosei e isso automaticamente classificaria isso, né, esse evento como uma declaração de guerra ao governo mundial mais uma vez, somado a ele ter também sequestrado um Vegapunk, né? E o engraçado disso tudo, mais uma vez, é como o Morgans ele quis vender essa ideia no seu jornal para tentar queimar a imagem do Luffy, né? Dizendo, olha só como ele sequestrou o cientista, o maior cientista do governo, olha só como ele é mau, e olha só como ele tá declarando guerra ao governo mundial, como ele é um pirata maligno, querendo fazer a sua média com o governo mundial, mas isso sendo noticiado para o mundo vai ter justamente o efeito contrário, como eu já disse aqui, né? Isso pode fazer com que todos os reinos aliados ao Luffy e toda a frota dos Chapéus de Palha também entenda esse avanço do Luffy como uma forma de motivador para eles também, né? Como um grande gatilho sendo aceso, sendo explodido, para que todos esses núcleos ao redor do Luffy também comecem a se mover, incluindo o exército revolucionário. Com a queda de um Gorosei, isso pode fazer com que eles, principalmente eles, comecem a entrar em ação. Então, galera, faz sentido o Luffy ser derrotado nesse momento de agora? Ao meu ver, não faz o menor sentido. Sinceramente, se fosse o caso do Luffy ele estar enfrentando o Barba Negra, assim como foi com o caso do Trafalgar Law, aí sim eu poderia imaginar que ele poderia vir a ser derrotado, porque o Luffy ele nunca derrota, né, pelo menos os seus grandes oponentes da primeira vez que ele os enfrenta. Então é natural que a gente veja quando o Luffy ele se encontre com o Barba Negra que ele seja derrotado antes de depois vir a derrotar o Barba Negra num segundo, num terceiro, ou quiçá num quinto encontro, num quinto embate contra ele. Mas, sinceramente, contra o governo mundial, contra a Marinha, eu duvido muito que isso possa acontecer, não vejo razão para que isso aconteça e vejo muito mais a queda de um Gorosei fazendo muito mais sentido narrativamente para que a coisa lá flua mais adiante, e não o Luffy ele ser derrotado ou quiçá ser preso e ser levado para ser executado, enfim, e ter todo mundo se movendo para ir tentar salvar o cara. Até porque a gente precisa lembrar como o Luffy ele é diferente dos outros Capitães Supernovas, não só por ele ser o protagonista dessa história, mas sim porque ele, diferente dos outros dois, ele sim se tornou um imperador, ele sim recebeu esse título. Então, por mais que a gente possa entender essas derrotas, tanto do Law quanto do Kid, como um padrão para que o Luffy ele também seja derrotado, a gente precisa entender um outro padrão que tem se seguido aqui, que é a diferença com a qual o Oda ele abordou cada um dos supernovas tendo enfrentado uma elite do mundo de One Piece. Primeiro, o Kid sendo derrotado sem chance alguma de conseguir fazer qualquer coisa contra o Shanks. Segundo, o Law tendo ali, né, um nível um pouco mais acima, convenhamos, né, pelo menos conseguindo enfrentar o Barba Negra de alguma forma, se mostrando um desafio, mesmo que em certo nível, né, para o Barba Negra e conseguindo fugir e não ficando lá no fundo do mar. E no caso do Luffy, ele sim não sendo derrotado, se mantendo no topo ali, conseguindo fazer frente contra o governo mundial e contra o almirante da marinha e não sendo derrotado. Mesmo que ele não chegue a derrotar por conta de várias das circunstâncias, enfim, mesmo assim, ele não sendo derrotado é o que diferencia ele dos outros supernovas, porque ele sim é o mais forte dos três. Agora eu quero saber mais uma vez a opinião de vocês, lembrando mais uma vez também para você conferir a sua inscrição no canal e se o sininho também tá ativado para sempre saber quando sair vídeo novo sobre o universo de One Piece. E se você não assistiu ainda a minha análise completa sobre o capítulo 1081 do mangá de One Piece, você pode assistir ele clicando na tela agora, beleza? Até a próxima, tchau!